Boa noite a todas, boa noite a todos. Meu nome é Paulo César, sou professor de História aqui em São José dos Campos e hoje aqui tenho dois grandes convidados, Douglas Iso, presidente da CUT São Paulo, professor, para a gente conversar um pouco sobre a ação sindical, e também a presença do Roberto Franklin Leão, tão conhecido como Leão, como eu fui avisado aqui anteriormente para falar, eu Leão, que é secretário de Relações Internacionais da CNTE e atualmente vice-presidente mundial da Internacional da Educação. Ou seja, eu tenho dois nomes de peso aqui hoje para a gente conversar sobre o sindicato, a lógica do sindicato, da ação sindical, da importância do sindicato, né, na conquista dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, não só dentro do Brasil, mas no mundo inteiro. Né, a gente entender o histórico da ação, né, da ação sindical no mundo, é entender a condição do trabalho que nós temos hoje. Temos muito ao que conquistar ainda, mas só o que nós temos hoje é por conta dessa ação, da luta de pessoas que muitas vezes abdicam, né, de suas vidas pessoais por conta de ação constantemente na luta, né, estar constantemente na luta, que nós temos esse direito de ter uma vida um pouco mais digna. Então, gostaria que o Douglas fizesse a sua apresentação inicial, depois eu passo a palavra para o Leão. Então, boa noite a todos, companheiros e companheiras. Quero agradecer aqui, viu, Paulo César, o convite de poder participar aqui dessa live, dialogar com os trabalhadores aí da região de São José dos Campos, saudar o meu companheiro Roberto Franklin Leão, que é da CNTE, da Internacional da Educação, e um momento que a gente está vivendo, um momento de muitas incertezas, de muitas mudanças, de transformações, e um momento que nós estamos vivendo uma crise, que é a pandemia, uma crise política e uma crise social no país, e que, num momento como esse, inclusive, um momento que deveria ser de união nacional, o governo, ele, de forma irresponsável, ataca as entidades democráticas, ataca a democracia, ataca o Estado democrático de direito e ataca, em especial, o direito dos trabalhadores, que é um pouco do que a gente vai discutir ainda hoje, né? Então, gostaria de passar a palavra para o Leão, também para fazer uma saudação, né, para todo mundo que está nos assistindo agora. Boa noite, companheiras, boa noite, companheiros, aí da região de São José dos Campos, pessoal da POESP aí, eu conheço bastante tempo, Jorginho, obrigado pelo convite, e é um prazer poder estar participando dessa live ao lado do presidente da CUT Estadual São Paulo, companheiro Douglas. É uma honra participar com o presidente da Central Única de Trabalhadores. Quero lembrar, só para me identificar melhor ainda, que meu sindicato de base é a APOESP, entidade da qual eu fui vice-presidente num determinado período, e sou hoje militante de base da APOESP. Né? Sou da Internacional de Educação, a IE. A IE é uma entidade de 400 que está espalhada nos 5 continentes, sou vice-presidente mundial, dos vice-presidentes mundial. A IE é uma entidade que tem 400 entidades a ela afiliadas, está em 177 países e tem aproximadamente 32 milhões de filiados. Né? E quero dizer, para iniciar a discussão, que esse momento de debate e o debate com esse tema é fundamental quando nós estamos assistindo a um ataque sistemático desse governo, desse nazi-fascista que ocupa o palácio do governo hoje, contra as organizações sociais. Aí ele foi eleito com esse discurso. Ele foi eleito falando contra a militância.
satanizando os movimentos sociais. E é o que nós estamos assistindo, né? Criminalizando o MST, tentando criminalizar o MST, ameaçando os dirigentes sindicais, cortando o financiamento dos sindicatos, atrapalhando. Está certo que o fim do imposto sindical foi no governo Michel Temer, mas isso, sem dúvida, não foi porque eles achassem que o imposto sindical era uma questão que devia mesmo ser finda e que os trabalhadores deveriam resolver como deveriam financiar o seu sindicato, né? Mas foi muito mais para atacar as entidades, né? Tentando estrangular as entidades econômica via financeira, né? E ainda a tentativa, que ainda existe o pensamento nesse governo, de que os militantes, os associados dos sindicatos, devam, eles individualmente, irem aos bancos e fazerem o pagamento dos boletos. O que, sem dúvida nenhuma, seria de um grande prejuízo para os sindicatos, né? Ou seja, ele está dificultando, tentando criar uma lógica de que não se desconte em folha a contribuição sindical dos filiados. Portanto, é uma discussão que ocorre num momento muito importante e que nós precisamos, mesmo nesse período de pandemia, nós precisamos estar organizados para, ao término da pandemia, primeiro para não deixarmos a coisa de lado, e ao término da pandemia termos aí propostas para enfrentar o futuro aí que não parece que não será dos melhores. O começo da conversa já é pesado, né? Porque o tempo que a gente vive, ele é um tempo pesado, né? A gente vem sendo atacado, já não é de hoje, né? Já não é só desse governo, desde o governo Temer, como na reforma trabalhista, cortando a contribuição sindical, né? Que foi muito bem vista por parcela da sociedade justamente pela imagem que se tem do movimento, da ação sindical, né, dos sindicatos, dos sindicalistas, né, essa imagem ruim que foi sendo criada ao longo do tempo, né, dos movimentos sindicais. Só contando um pouco, talvez para quem esteja assistindo não é da cidade, né, e para vocês dois, aqui em São José dos Campos, a gente está enfrentando, nós professores, uma ação extremamente autoritária do prefeito, que em plena pandemia, todos os professores, então cerca de 5 mil pessoas, foram obrigados a voltar para as escolas sem alunos, né? Os alunos ainda estão em casa, mas todos nós estamos indo para a escola preparar atividade. Então, muitos vão de ônibus, dentro das escolas não é um lugar que a gente consegue fazer isolamento, há o compartilhamento do banheiro, dos bebedouros, ou seja, a estrutura dentro da escola não nos permite ficar isolados. E o prefeito, né, sempre com a política de ser inovador, ser diferente, aqui é a cidade de São José dos Campos, que é sempre partir para frente, né, até mesmo do estado de São Paulo. E quando a gente começou a fazer um movimento aqui em São José para impedir a nossa volta, para protestar contra o nosso retorno às escolas, o prefeito, numa entrevista na rádio, nos chamou de um grupinho sindicalizado de 1, 2, 3. Né? Então nós nos tornamos um grupinho de sindicalizados ou de sindicalistas, como ele mesmo disse. E aí a gente está construindo um movimento mostrando que não é apenas um grupinho, e boa parte desse grupo não é sindicalizado. E talvez isso seja um problema, justamente por parte desse grupo não ser sindicalizado, o sindicato não tem tanta força. Eu queria começar a nossa conversa com uma pergunta de uma companheira, da Cléo, que é justamente nessa lógica do porquê que o sindicato está enfraquecido em alguns espaços, né? Como que vocês veem o enfraquecimento dos sindicatos nos últimos anos? O que podemos fazer para reverter isso? Então vamos lá, Paulo. Eu quero relativizar a pergunta aí da companheira que está nos acompanhando. Eu acho que o que não faltou nos últimos anos foi luta, enfrentamento e povo na rua organizado pelos sindicatos. Se a gente for observar um passado recente, nós fizemos uma grande luta em defesa da democracia e contra o golpe, né? E a gente, naquele momento, a gente colocava, né, a seguinte questão: se houver golpe,
né, vão aprofundar o arroxo e ataque aos direitos dos trabalhadores, como de fato aconteceu, né? Nós organizamos, nos 3 últimos anos, 3 greves gerais, né? Em 2017, que foi o centenário da primeira greve geral no Brasil, nós fizemos talvez a maior greve geral do país, porque em 1917 a greve ela aconteceu em São Paulo e no Rio de Janeiro. Uhum. Em 2017 nós conseguimos paralisar todo o país. E em 2018, em 2019, em 2018 novamente nós fizemos uma grande greve e paralisamos as nossas atividades e fizemos o nosso enfrentamento. O que acontece, e eu quero fazer uma observação aqui, é que nós precisamos nos preocupar, que é a forma com que os nossos adversários de classe, que são os empresários, são os governos de direitas, a narrativa que eles conseguem construir para poder impor a sua política, inclusive com apoio da classe trabalhadora. Vamos pegar aqui a reforma trabalhista que foi introduzida aqui no debate pelo Leão. Eles conseguiram introduzir, conseguiram ganhar o debate de uma parte considerável dos trabalhadores, que eles se resumiram a reforma trabalhista em imposto sindical. O trabalhador não quer pagar imposto sindical, tá certo? Até porque o imposto sindical, historicamente no Brasil, serviu para financiar sindicalista da pior espécie, né? Sindicalista que não faz o trabalho de base, que só usava o imposto sindical para poder se promover pessoalmente. Então, eles conseguiram introduzir essa formulação nas pessoas e conseguiram fazer a reforma trabalhista. Eles mentiram, disseram que a reforma trabalhista ia gerar emprego. A população abraçou essa história, né? A reforma trabalhista não chegou a gerar 1 milhão de emprego. Então, as mentiras que são contadas através da imprensa pela classe dominante, ela está sendo desmontada. Assim como eles conseguiram fazer a reforma previdenciária, convencendo a população que, se não tivesse reforma da Previdência, o país ia quebrar. E, imediatamente após aprovar a reforma da Previdência, eles apresentaram um projeto, que é a medida provisória 905, onde que eles apresentam, né, a isenção do pagamento previdenciário para os trabalhadores que adotarem, por parte das empresas, para trabalhadores que adotarem essa modalidade de vínculo com as empresas. Então, qual é uma questão que eu faço um alerta aqui? É preciso fazer um debate muito sério de comunicação, porque o próprio trabalhador ele está sendo enganado pela formulação que muitas vezes é desenvolvida aí pelos meios de comunicação. Se não fizer a reforma da Previdência, quebra e tal. E aí você pega o ônibus, o metrô, você ouve o peão falando. Pô, o cara vai ter um prejuízo danado, mas ele está defendendo a proposta do outro lado, que é massivamente bombardeado aí pelos meios de comunicação. Então, eu quero dizer com isso que, na correlação de força no Brasil, eles conseguiram, na correlação de força, impor o seu projeto. Por quê? No Congresso Nacional, hoje nós temos o Congresso Nacional do boi, o Congresso Nacional da Bíblia e da bala. De trabalhar, a esquerda tem no máximo 130 votos no Congresso Nacional. Portanto, com essa maioria folgada, eles um trabalho dos meios de comunicação vendendo os projetos que a direita tem, que a classe dominante tem no país, consegue, inclusive, apoio popular para medidas que, lamentavelmente, retira e é um atraso
ao direito dos trabalhadores. Mas as centrais sindicais, a CUT, ao longo desse período, o que mais tem feito é luta, é enfrentamento, e nós, através do nosso enfrentamento, inclusive, nós conseguimos garantir, nesse momento de crise, que o governo acatasse uma proposta que foi formulada pelas centrais, que é o abono emergencial para atender trabalhadores informais, para atender aqueles trabalhadores mais pobres do país. É uma mentira que o Bolsonaro conta, que o abono emergencial é o abono do senhor Jair. O abono emergencial é uma proposta que foi formulada pelas centrais sindicais, articulado pelas centrais sindicais lá no Congresso Nacional e que está beneficiando mais de 60 milhões de brasileiros. E uma outra questão que eu queria estar discutindo e apresentando, que eu acho que é importante a gente apresentar as articulações que nós temos feito em meio à pandemia, foi a medida para garantir o emprego de trabalhadores nesse momento de crise, né? Que, infelizmente, né, o governo, na medida provisória, ele coloca um artigo que abre a possibilidade da negociação direta entre o patrão e o empregado. Negociação direta entre patrão e desempregado no momento de crise é impor a vontade do patrão, mas, de qualquer forma, é uma medida que ela prevê, né, mesmo aí com a possibilidade de suspensão de contrato e de redução de salário, é uma medida que garante, nesse momento de crise, a estabilidade para os trabalhadores passar por esse momento de dificuldade. E nós continuamos a nossa luta, inclusive uma luta que, para nós, hoje ela é central, é a luta em defesa da democracia. E a CUT, o Paulo César, eu vou passar para você por e-mail, a gente está assinando um projeto que nós vamos ingressar com um pedido de impeachment desse presidente, um presidente irresponsável, um presidente que boicota qualquer tipo de ação para garantir a saúde do povo brasileiro e que confronta e tenta jogar a responsabilidade de combater o coronavírus para os governadores. Além de tudo, além de incompetente, ainda é um presidente frouxo, né? Que não apresenta medidas efetivas para garantir aí a saúde do povo brasileiro. Então, esse é um pouquinho, eu falei aqui, da conjuntura que a gente tem enfrentado e os nossos sindicatos têm enfrentado com muita sabedoria aí esse momento de crise. Se vocês observarem, no início da crise da pandemia, foram os sindicatos filiados à CUT aqui no estado de São Paulo que garantiu, né, que os governos, o governo do município e o governo do estado atendessem os profissionais da saúde e garantissem os seus EPIs que não estava sendo oferecido para esses profissionais, e o sindicato, através da ação de denúncia na imprensa, ficou mal para o governador e para o prefeito, eles foram obrigados a atender, né, o pedido aí a reivindicação dos sindicatos e dos trabalhadores. Bom, eu concordo com... É a mesma pergunta? Acho que pode ser um comentário, porque a ideia de construir um consenso aqui de ação, né? O que a gente pode fazer para fortalecer o sindicato, né? A ação sindical do modo geral. Pode discordar também, viu, Leão? Não, aliás, eu discordo de uma coisa que você falou, mas não vou dizer o que é. Não vou falar porque não é. É assim que a gente constrói democraticamente as propostas, viu, Paulo? A POESP tem uma tradição de construir nas suas instâncias, no debate, entre os da mesma força, entre os da força diferente, caminhos que são, de uma maneira geral, respeitados pela categoria,
porque são resultado de um debate democrático dentro da POS. Né? Mas o que eu queria dizer também, eu concordo com o Douglas, quando ele fala de relativizar essa questão do enfraquecimento do sindicato, a gente primeiro precisa ter claro o seguinte, em regimes autoritários, admitir que após o golpe contra Dilma nós só tivemos autoritarismo nesse país, os movimentos sociais eles sofrem muito, porque eles são perseguidos. Eles não são entendidos como uma força importante na construção de democracia. Por isso que é muito importante a gente dizer que defendemos a democracia. Queremos a democracia de volta, por quê? Porque não vivemos num regime democrático. Porque as organizações sociais, que são direito legítimo dos trabalhadores, dos sem-teto, dos sem-terra, de todos, se organizam, estão sendo perseguidas, com ações violentas da polícia, com professores sendo presos dentro de escola, como aconteceu em Goiás, com agressão a todo tipo de funcionário público, de trabalhadores de educação desse país, por policiais que estão se sentindo. E, aliás, eu quero dizer aqui uma coisa que é polêmica, mas polícia militar é tropa de ocupação dentro dos estados. Eles não estão obedecendo mais comando de governador. Eles atendem o comando do comandante-geral, que está, por sua vez, ligado a essa política, na grande maioria, está ligado a essa política autoritária de que todo mundo tem que andar armado, todo mundo tem que responder violência com violência, etc. Então, nós precisamos ver que esse é o momento em que os movimentos sociais estão... Mas mesmo nesse momento, a gente tem conseguido, e se não fosse o movimento sindical, a situação seria pior, porque nós somos um elemento de resistência, né? de resistência, um movimento que vai para o enfrentamento, mas não é um movimento suicida. A correlação de forças que foi citada pelo Douglas é muito desfavorável. Agora, nós temos uma história. Nós construímos a CUT na ditadura militar. Então, os trabalhadores brasileiros têm uma história de luta, de resistência, de enfrentamento, tá certo? E nós não podemos deixar de lembrar que em março de 2017, a greve que o Douglas se referiu, foi uma greve do Brasil inteiro de enfrentamento. Uma greve que foi para dizer não à educação, que inclusive forçou o Ministério da Educação a mudar a posição. Uma greve defendendo os trabalhadores, tá certo? Então, nós temos esse problema. Nós não estamos parados. A gente conquista algumas coisas, claro. Se você não tem democracia, você não tem os diálogos, os debates, as trocas. Não existe. Eu vi agora, Douglas, depois de muito tentar, a APOESP conseguiu. Por quê? Porque a APOESP é grande, a APOESP é forte, a APOESP faz luta. Conseguiu arrancar do secretário de Educação uma comissão paritária, se eu não me engano, não sei, o Douglas talvez saiba melhor do que eu, para discutir a volta às aulas. Uma possível retorno às aulas ao término da pandemia. Em São Paulo está previsto para ser dia 8 de setembro. Não é? Mas isso, veja bem, isso deveria ter acontecido antes. Porque a autoritária não é só o Bolsonaro, a autoritária é o João Dória também. E, aliás, bastante autoritário. Não é pouco, não é? E nós devíamos ter tido essa comissão discutindo quando começou a pandemia, quando as escolas foram fechadas, discutir como seriam feitas as aulas remotas, como ficariam os professores, os funcionários. Nós temos aí muitos e muitos professores que não estão recebendo. Não é? Então, agora, a luta do sindicato é essa. E há momentos que tem. Agora, nós precisamos ter unidade. Tem uma unidade grande. E o APOESP, por exemplo, a educação de uma maneira geral, mas eu vou falar da APOESP, que é aqui de São Paulo e é o meu sindicato. A APOESP, por exemplo, quando a APOESP reivindica educação pública de qualidade socialmente referenciada,
ela está praticando um sindicato classista. Ela está dizendo que a escola pública deve ser de qualidade para toda a classe trabalhadora, para toda a sociedade. A maioria é a classe trabalhadora e é aquela que tem a pior escola, que só existe em pé porque professores, funcionários, diretores de escola, em que pese terem diferenças, sustentam essa escola no seu dia a dia, fazem essa escola no seu cotidiano, em condições precárias, a maioria das vezes. Como você bem disse, Paulo César, vocês estão retornando para as aulas sem terem as condições mínimas sanitárias para enfrentar o desafio dessa pandemia. A irresponsabilidade do gestor é tanta que ele coloca em risco a vida dos professores e daqui a uns dias vai colocar em risco a vida dos alunos também. Porque estão pensando em retornar às aulas nas escolas particulares, por exemplo, os alunos e públicas, em alguns lugares, alunos do ensino infantil. Quer dizer, é um crime, porque criança de 3, 4 anos não obedece regra. E o jovem já é difícil, imagina as crianças. Então, o movimento sindical, ele não está inerte, ele não está fraco, ele está fazendo um sindicalismo de resistência e de enfrentamento ao mesmo tempo. Tá certo? O que precisa, o que sofre, veja bem, a correlação é muito desigual. É muito desigual. Porque enquanto nós temos toda a imprensa batendo nas organizações dos trabalhadores, incentivando a negociação entre patrão e empregada, como foi bem descrita pelo Douglas, que já mostrou que isso é aquela famosa negociação do ovo mexido com bacon, né? A galinha entra com o ovo, o porco entra com o bacon. A galinha continua viva, o porco morre, né? Então é uma negociação que não tem lógica, porque o trabalhador vai ter que fazer aquilo que o patrão quiser. Mas esse é o modelo neoliberal colocado em posto, ultra neoliberal. Por quê? O capitalismo não tem mais para onde arrancar, avançar, se não for em cima dos direitos dos trabalhadores. Então, eles acham bom, como foi dito na reforma trabalhista do Brasil, e dão de exemplo, que uma fotografia nos Estados Unidos com um trabalhador comendo sanduíche e mexendo na máquina. Tá certo? Eles dizem que o trabalhador pode escolher almoçar ou não. Eles mexem nas férias dos trabalhadores. Então, isso é um momento em que nós estamos sendo atacados em todos os lados. Mas estamos firmes na luta, estamos enfrentando. Na educação, nós temos trabalhado muito, perseguido, estamos na luta pelo Fundeb, e quero dizer uma coisa, se o Fundeb não for aprovado, se nós não fizermos uma pressão em cima do Rodrigo Maia para pautar a votação, a educação pública brasileira básica vai ficar sem financiamento. Nós estamos falando de 160 e poucos bilhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Se nós não fizermos uma luta e conseguirmos, mercê do nosso empenho, um relatório que é aquele que é o melhor para ele nesse momento. Né? Então, inclusive, reconhece trabalhador de educação. Inclusive, neste relatório tem uma questão importante, porque os olhos da iniciativa privada do ensino ficam gordos quando vem Fundeb, porque é muito dinheiro. Então, eles queriam que o Fundeb financiasse com voucher a educação privada, onde o aluno não tem a vaga, ele recebe um voucher, ele vai para a iniciativa privada. Tentaram mudar, inclusive, um artigo da Constituição que diz que, se num lugar tiver demanda, o poder público tem que construir escola. Eles tentaram mudar para dizer o seguinte: se no lugar tiver demanda, o poder público tem que oferecer educação. E parece uma sutil diferença, mas que diz muito. Oferecer educação, o poder público pode comprar a vaga com o voucher. Então, nós estamos numa luta. Conseguimos um relatório do Fundeb que com a participação dos partidos de esquerda, com a participação, inclusive, de deputados que não são nem de partido de esquerda, são deputados de centro, mas que a relatora, por exemplo, não é. E ela fez um bom relatório. Né? A educação, portanto, o movimento sindical está atuante, sim. Tá? Precisa, precisa do apoio da classe.
A classe precisa entender que é necessário acreditar no sindicato. É necessário confiar no sindicato. Porque nós não fazemos sindicalismo só porque ganhamos mal. Nós fazemos sindicalismo porque o sindicato é um espaço importante de organização da classe trabalhadora na construção de uma sociedade justa. Eu não falo nem mais justa, porque eu acho que a que nós vivemos hoje não tem nada de justa. Uma sociedade justa, tá certo? Por isso, agora, isso é educação. Quando me falaram da live, falaram de sindicalismo e educação. Esse é um processo educativo. Esse debate com a nossa base é um processo que ele vai contra séculos de construção de um modelo de sociedade no Brasil, que foram 300 anos, 400 anos de escravidão e mais cento e poucos anos de uma exploração desenfreada das nossas riquezas naturais, tá certo? Em que foi dito para o trabalhador, não, isso é assim mesmo. Política não é para vocês. Política é para os outros, é para quem estudou, para quem teve... Não, vocês não, vocês têm que trabalhar. E é esta escola que o projeto Bolsonaro quer criar. Porque quando ele diz que não quer ideologia para nada, que quer uma escola onde o aluno não discuta a questão de sexo, onde não discuta que a outra falou no começo. Os problemas da sociedade, onde ele proíbe os alunos de incentivar, na propostinha da Escola Sem Partido, que a escola não incentive a participação dos alunos em movimentos sociais. Então, que escola é essa? Nós estamos educando esses alunos para quê? Para ser um monte de cordeirinho. E aí ele inventa a escola militarizada com um argumento, veja como eles são espertos, com o argumento de que militarizando a escola, a sociedade teria mais segurança. E o pessoal vive tão desesperado que acha que é assim mesmo. Então, você tem alguns lugares abaixo-assinado para que a escola seja militarizada. O que é uma violência enorme contra essa juventude que vai sair dessas escolas traumatizada, tá certo? E não vai adiantar nada. Porque se o sujeito quer ser militar, ótimo, tem todo o direito. Vá para a escola militar. Eu não tenho nada contra quem quiser seguir carreira militar, mas vá para a escola militar. Agora, o civil, aquela pessoa que não quer ser militar, que não quer se submeter à disciplina militar, que é extremamente hierarquizada, aí é diferente. Inclusive o que nós construímos como sonho de uma escola ideal, que é uma escola que debata, que construa de maneira solidária, tá certo? E, claro, construir solidário e debater significa se mergulhar nos problemas que a sociedade tem. E debater esses problemas não é bom para a elite brasileira, que hoje está muito bem representada pelo Bolsonaro. Porque eles sabiam que o Bolsonaro tem uma coisa que é honesto. Ele está colocando em prática o que ele falou na campanha. Agora, a Avenida Paulista, a Faria Lima, que financiou a campanha, os grandes empresários que financiaram, que ajudaram, apostaram por causa da política econômica do Bolsonaro. Só que agora também estão vendo que o tiro foi bem aqui no pé. Porque fizeram um documento ontem e entregaram ao governo pedindo que o governo mude a sua política, por exemplo, de exploração das riquezas naturais do Brasil. Porque lá fora, na Europa, quando eles vão comprar arroz, eles querem saber se esse arroz é oriundo de uma área que não foi de desmatamento, se o trabalho ali não era trabalho similar ao trabalho escravo. Parece que não, mas eles fazem isso. Sabe? Então, esse é o medo deles. Mas a nossa luta é enfrentar tudo isso sem perder a vontade, a determinação e a garra. Legal. Eu posso fazer um comentário, Paulo? Opa! É que eu acho que é bem pertinente, já que nós estamos falando de sindicalismo, a gente também entender que a classe operária, hoje, o trabalhador de 2000 e de 2020, não é o mesmo trabalhador lá da década de 70, do momento em que foi criado a nossa central. Então, eu acho que tem que ter um entendimento que houve uma mudança profunda na forma de produzir os bens e serviços, e o trabalhador hoje ele já não é mais o mesmo, né?
hoje, o principal, o movimento o trabalhador da indústria, ela é minoria dentro do conjunto de trabalhadores do Brasil. E a gente vive num processo que, inclusive, estimulado pela classe dominante, de individualização das ações e da introdução nos trabalhadores da ideia da meritocracia. Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto é que hoje surgiram várias categorias que elas não estão organizadas em nenhum sindicato. Você pega, por exemplo, o trabalhador do Uber, o trabalhador aí o motoboy aí, que fizeram uma atividade nacional. Então, você tem um número muito grande de novos trabalhadores, inclusive trabalhadores pequenos, trabalhadores que têm pequenos negócios. E hoje, qual que é o desafio do movimento sindical? Do movimento sindical ele se repaginar e construir uma luta e organizar essas novas categorias. Então, você vive um mundo em transformação e nesse mundo em transformação, o sindicalismo ele tem que se debruçar para efetivamente construir a luta sindical dentro de um mundo em que as pessoas elas pensam na meritocracia e sempre na política individual contra a política coletiva e a organização de classe, que foi sempre o modelo de organização de trabalhadores que, historicamente, nós construímos no século XX. Então, há uma disputa ideológica com os trabalhadores, há uma disputa da classe dominante com os trabalhadores. E a pandemia, Leão, ela tem alguns aspectos que ela desnudou, né, as coisas que estavam, as falsas verdades construídas pela classe dominante. Por exemplo, que as pessoas são empresários, microempreendedores, que essa coisa, e muitos brasileiros, o camarada ele já se achava o empresário. E com a pandemia, ele descobriu que ele não é nada, né? Que o governo, que ele não vale nada na sociedade, que ele é super explorado. Então, é um momento que nós temos que utilizar para a gente colocar esses trabalhadores que fazem, que incorporaram os conceitos de organização de sociedade e de valores que não são valores da classe dominante, da classe trabalhadora, para a gente reconstruir. O que eu não diria que é uma questão fácil. No Congresso da CUT, nós fizemos uma discussão muito ampla e não chegamos a uma formatação final sobre esse debate. Por exemplo, o que nós temos debatido hoje, Paulo César? Que a representação de trabalhadores ela começa no bairro. Então, nós precisamos reorganizar como é que a gente vai intervir, porque hoje, por exemplo, vou te dar um exemplo do que está acontecendo hoje. Hoje, quem assistiu o SPTV acompanhou que o trabalho remoto ele está sendo bem aceito pelos trabalhadores, que estão se sentindo muito mais confortável em trabalhar em casa, melhorou o rendimento e a performance do trabalhador no home office, e o empresário ele vai ter uma queda brutal de custo, porque não vai entregar os prédios, não vai pagar o vale transporte, não vai pagar isso, não vai pagar luz, aquilo. Água, né? Agora, como é que você representa esse trabalhador? Porque como é que a gente faz? A gente vai no local do trabalho, entrega o jornalzinho, pelo menos na CUT é assim, tem um monte de gente que não faz isso. Mas na CUT você entrega o jornalzinho, você dialoga com o trabalhador, se tem problema, você marca a reunião com a empresa, resolve o problema. E agora, todo mundo trabalhando em casa, como é que você organiza essa galera? Como é que vai ser a relação do sindicato para construir a luta dos trabalhadores? Então, nós
temos que ficar muito atento às mudanças que elas estão ocorrendo e rapidamente nós precisamos construir instrumentos para poder construir essa representação. Porque aquele modelo que você tinha a fábrica, que o trabalhador ele ia para a empresa, batia o cartão, horário de almoço, volta. Então, são situações aí novas e são desafios para o movimento sindical, não só no Brasil, como no mundo. Eu avalio que nós antecipamos em pelo menos 10 anos questões que seriam introduzidas no mundo de trabalho, da forma de organizar o trabalho, e mesmo a nossa organização sindical. Eu vou imaginar, eu vou contar a história de como é que é na CNTE. A CNTE tem a representação nos estados e tem o seu conselho. A cada 2 meses, todo o conselho da CNTE pega um avião, pousa em Brasília, vai para o hotel, tá certo? Participa 2 dias de debate, todos os sindicatos filiados, tira os encaminhamentos das reuniões, volta para o Estado, né? E aplica as resoluções que foi tirado na Confederação Nacional. Eu tenho dúvida se a CNTE ela vai fazer esse modelo antigo ou se vai pelo Zoom ou pelas outras plataformas fazer essa reunião. A CUT Nacional, a mesma coisa, ela chama os 27 estados, vai para Brasília ou para São Paulo, todo mundo vem, participa, hotel, avião, não sei o quê, participa da reunião, todo mundo volta para os estados e toca a luta. Quanto custa isso? Custa caro, né? Será que nós vamos... Então, eu estou dizendo aqui, eu estou colocando exemplos, inclusive, nossos, né? Não só que nós vamos debater custo e debater a forma que nós estamos organizando. O que eu tenho dito é o seguinte, nós precisamos nos preparar não só para dizer não, que nós não queremos tecnologia, que nós não queremos mudança. Nós precisamos nos preparar para a gente intervir, para dizer qual é a sociedade que queremos, qual é o modelo de Estado, qual é a proposta que nós temos para, num momento como esse, a gente defender com propostas, né, aquilo que nós queremos, né, por exemplo, dessa tecnologia, para mudar a vida das pessoas. A tecnologia não pode servir para aumentar a exclusão de um país que é um país de gente excluída, que é um país perverso, e que a tecnologia, tudo aquilo que é produzido como conhecimento e produzido pela humanidade, tem que servir para melhorar a vida das pessoas. Se não for isso, eu não vejo muito sentido e a gente vai cair na situação, infelizmente, que nós vivemos. A gente, de países, não só como o Brasil, mas como da África e o próprio Estados Unidos. É só observar as manifestações dos Estados Unidos que você consegue perceber que não há muita diferença. Você olha numa manifestação nos Estados Unidos, você imagina que você está vendo uma manifestação no Brasil, que você percebe aquele luxo, aquela coisa bonita, aqueles carrões, aquelas pessoas com uma aparência bacana, é coisa de filme. A realidade americana é bem outra, né? Então, a sociedade ela tem que produzir para melhorar a vida das pessoas, que senão... E é por isso, né, que o Leão já terminou a frase dele, é para isso que a gente organiza a classe trabalhadora, para diminuir, para fazer a luta contra a exploração do capital sobre o trabalho. Uma coisa que acho que é um desafio não só para os sindicatos em si, mas para todo mundo que pensa essa questão do trabalho, a questão das relações trabalhistas, né, e de como mobilizar os grupos. Acho que uma coisa que você falou, Douglas, que como que os sindicatos se montaram para os trabalhadores da década de 60, década de 70, né, e anteriormente, e como que o trabalhador e a trabalhadora se entende hoje, né? Como que eles se encaram. Uma coisa que eu venho percebendo, que assim,
os trabalhadores e trabalhadoras não se identificam mais enquanto classe operária, não se identificam mais, claro, estou falando de uma forma geral, né? Sempre tem uns indivíduos que se identificam, mas de forma geral, o trabalhador, mesmo da fábrica, né, ou o professor que está na escola, então ele ainda tem esse contato, né, ele está em contato com outros trabalhadores na escola, na fábrica, ou no campo, ou em qualquer outro lugar que tenha um contato, eles se identificam muito mais por outras pautas, né, por outras identificações do que enquanto trabalhador. E aí, na hora que a gente chama para o movimento do trabalho, né, de resistência, de luta, por garantia de direito, a impressão que eu tenho é de que isso não me apetece, isso não é para mim, porque eu não sou esse trabalhador. Né? Então, o quanto que a gente tem que dialogar com essas novas formas de entendimento do indivíduo, né, do entendimento do sujeito ali, que então, tem outras formas de identificação, para conseguir ampliar essa pauta. Pensando em uma pauta mais específica da educação, que é a minha área de atuação, o Leão já trouxe a discussão, acho que eu queria aprofundar um pouquinho mais, que é do Fundeb. Né? O quanto que o Fundeb, ele obrigatoriamente, ele tem que ser votado esse ano, ele tem que ser pautado e votado esse ano, senão ano que vem, muitos municípios eles vão quebrar, né, no seu atendimento, na sua capacidade de atendimento, de oferta de vaga e pagamento de professor, de salário, né, porque muitos municípios aqui na nossa região, no Vale do Paraíba, tem município que se não tiver Fundeb, ele não consegue pagar, ele não cumpre a folha salarial. Todo o Fundeb vai para o salário dos profissionais. O quanto que essa pauta do Fundeb é importante, e não é uma pauta apenas do sindicato, né? Não é uma pauta da lógica de que o sindicato defende apenas o trabalhador e a trabalhadora. O sindicato também ele é um mecanismo de defesa da qualidade do serviço público. Né, pensando no sindicato de professores, por exemplo, como a POESP, né, e como a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Quer dizer, o quanto que é importante a gente ter essa defesa de legislações e da luta por melhores qualidades. E para ter melhor qualidade na educação é ter dinheiro, é garantir dinheiro para os municípios, é garantir dinheiro para os estados. Então, eu gostaria que o Leão pudesse falar um pouco, Leão, mais um pouco, sobre a importância desse Fundeb, né, e como que a gente pode... eu estou vendo movimentos, né, hoje tem uma... as redes estão meio povoadas, aí, meio que inundadas com a questão do Fundeb, mas o quanto que a gente tem que agir, porque a gente tem que conscientizar boa parte dos professores que, se o Fundeb não for votado, os municípios ano que vem não vão conseguir dar conta de atender, né? Inclusive pagar salário. Então, Paulo César, sem o Fundeb não haverá educação no Brasil. A educação básica brasileira vai estar rifada, sem nenhum tipo, sem nada que a financie com clareza, tá certo? De uma maneira constante e que todo mundo saiba. O Fundeb, qual é a grande vantagem do Fundeb? O Fundeb conseguiu equalizar, ainda que nós consideremos que ele precisaria ter mais dinheiro do que ele tem, para poder ter uma educação de qualidade. O Fundeb é tão importante, aliás, eu sempre disse o seguinte: defesa da educação, defesa da saúde, defesa da segurança pública, são pautas da classe trabalhadora, não é só da POESP. Não é só a POESP que tem que estar preocupada com o Fundeb. Quem tem que estar preocupado com o Fundeb é metalúrgico, é bancário, sabe? É petroleiro, é todos os trabalhadores. Isso é uma coisa que a gente sempre disse e consegue um pouco, volta atrás, etc. e tal. Por quê? Porque Fundeb diz respeito à escola pública. Escola pública é para a classe trabalhadora. Né? Agora, também por conta de uma propaganda muito infeliz, tá certo? Se consolidou mais ou menos que a boa escola é a escola privada. Então, o pai ou a mãe quer dar o que tem de melhor para o filho. Ele ouve dizer que a escola Elefantinho Azul é excelente, é de boa qualidade.
E ele vai lá e matricula o menino na escola Elefantinho Azul, desde a sexta, do primeiro, lá do primeiro ano do ensino fundamental 1. Tá certo? Então, isso acontece muito. Isso acontece muito. Isso que foi colocado, foi cristalizado, tá certo? E tem um componente ideológico muito forte nisso. Não é? Quer dizer, o que é público não presta. O que é público não serve. E aí você se vê... Por isso que é uma batalha dura, difícil. Você vê um trabalhador que ganha um salário razoável, ganha lá seus 10, 15, 20 mil reais por mês. O que ele faz? Ele quer dar uma boa educação para o filho. Ele vai lá e matricula o filho numa escola particular. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu conheço bem, até porque dei aula em escola particular, e conheço bem a realidade desse país, bastante, que andei muito. 90% das escolas particulares são iguais ou piores que as escolas públicas municipais ou estaduais. O que ela tem de diferente é o banheiro mais limpo, é um controle melhor do aluno, é uma maior satisfação para o pai. Não que a pública não dê, mas a pública, por exemplo, vive em frangalhos, vive com o vidro quebrado, e isso também acontece nas particulares. Viu? O que acontece? Esse trabalhador, que é um pouco mais qualificado, ele se deixa emprenhar pelas orelhas. Por quê? Porque ele ouve dizer que a escola tal, no vestibular, colocou não sei quantos por cento, colocou todo mundo. Então, fica a ideia de que se ele puser o filho dele ali, ele vai ter uma ótima educação e vai passar nas melhores universidades. Conversa fiada, meu amigo. Conversa fiada. As grandes escolas particulares, e aí essa burguesia, essa elite não é nem elite. Esse trabalhador que ganha mais, ele não pensou ainda, tá certo? Que a elite brasileira é formada em escola que não põe anúncio no jornal, tá certo? Em escola que, se você for tentar matricular seu filho hoje, você só vai conseguir vaga para daqui a 3, 4 anos, a menos que você tenha alguém na escola que te dê a vaga. Então, essas escolas que fazem esse estardalhaço todo, tem uma educação apostilada, mínima, reducionista, treina o aluno para fazer teste. Tá certo? Por que os alunos vão mal em redação? Normalmente, a redação é o terror do vestibular. Porque eles não praticam. Tá certo? Agora, vai ver se os alunos dessas escolas, que, como dizia o meu amigo Gumercindo, dizia o seguinte: eles conhecem o metrô de Londres, de Paris, mas o de São Paulo não. Porque eles não ganham. Em São Paulo eles vão de carro, vai buscar eles de carro. Tá certo? Vai ver nessa escola se isso é assim. No entanto, se vendeu a ideia de que nós temos excelentes escolas públicas, muito boas, de muito boa qualidade, pelo esforço e dedicação dos professores, dos funcionários, dos diretores, que, como eu já disse, ainda que com divergência, constroem essa escola no dia a dia. Então, se você não tiver Fundeb, tá certo? Você vai viver como? Não são só os 5.570 municípios. São os 5.570 municípios e os 26 estados e o Distrito Federal, que não vão ter dinheiro para financiar ensino. E uma grande coisa que aconteceu, e a gente precisa dar nome aos bois, é o seguinte: no governo Lula, foi quando nós conseguimos que o ensino básico, do zero até o fundamental, até o básico, né, fosse considerado, com uma visão de sistema de ensino, fosse considerado obrigatório. Porque até o governo Lula, até a mudança que houve, eu não me lembro agora, não me recordo mais qual foi a 59, eu acho, que o ensino básico, o ensino médio, melhor dizendo, desculpa, o ensino médio, não era obrigatório. Obrigatório era o ensino fundamental, tanto que o Fundef, numa visão equivocada, por isso que a gente dizia, Fundef foi importante, foi. Eu não vou dizer que não foi, mas tinha uma visão de que o essencial era o aluno aprender a ler e escrever, um pouquinho de matemática e pronto, porque ele só queria o aluno do ensino fundamental. O resto, nas pontas, que se resolvesse.
e a visão de sistema de ensino foi do governo Lula. Foi do governo Lula, que construiu uma educação básica e integrou o ensino infantil, fundamental e o ensino médio. Tá certo? Então, se nós não conseguirmos isso, nós vamos ficar muito mal. Eu ainda sou esperançoso, eu acredito que votem, tá certo? Agora, temos que ficar de olho vivo nos detalhes, porque o diabo mora no detalhe. Uma emenda de plenário pode descaracterizar todo o fundo. Toda a educação pública. Até porque eles querem privatizar a educação. Né? O modelo chileno lá que está falindo é o modelo onde foi distribuído voucher para todo mundo. E vou dizer uma coisa para vocês. Se isso acontecer no Brasil, para voltar, meu amigo, é um inferno. A Michelle Bachelet lutou muito para retornar a educação para a mão do Estado, pública, para ser pública de verdade, e olha, não conseguiu do jeito que queria. Porque você cria uma ideia na cabeça da população que a boa escola é a escola. E aí vai acontecer mesmo isso. A escola que recebe o voucher, a escola que recebe o apoio, municipalizou a educação, no Chile foi tudo municipalizado, e a educação do Chile está num pandareco que está, como de resto o Chile está mostrando que a política neoliberal implantada pelo Pinochet não resolveu nada. Nada, errado. Absolutamente nada. Mas o Paulo Guedes, glorioso Paulo Guedes, ele é ultraliberal. Ele é um cara que, se puder vender aí qualquer coisa em São José dos Campos que seja estatal, ele vai lá e vende. Ele não quer. O Estado, para ele, é pesado. Né? Agora, isso tudo, só eu vou concluir, isso tudo, eu acho que a gente tem que voltar no tempo, e nós precisamos lembrar que na década de 80 existia uma senhora chamada Margaret Thatcher e um senhor chamado Ronald Reagan. A Margaret Thatcher tinha uma frase lapidar. Quando eu olho da minha janela, eu não vejo multidão, eu vejo um indivíduo. Portanto, foi criado, a partir dali, todo um modelo, tá certo? E a escola faz parte do mundo, não é diferente, em que a pessoa pensa única e exclusivamente em si. A solidariedade é problema que não acontece mais. O que o meu companheiro do lado está sofrendo não é meu problema. Ele não deu certo porque ele não aproveitou as oportunidades que o mundo ofereceu para ele. Isso. Tá certo? Então, isto é o mundo que nós vivemos. Isso repercutiu na formação de professores da universidade na década de 80, na formação aí vem criando um mundo onde você incentivou o individualismo e que agora, se nós tivermos aprovado no Congresso Nacional a proposta de educação domiciliar, vai ser mais exclusivo ainda e vai ser criar um gueto que vai poder ter. Nós vamos voltar àquela idade média lá que tinha o preceptor, que o poderoso, como trazia um professor da França, da Alemanha, para educar o filho em casa. Aí o filho sabia falar francês, inglês, alemão, etc. E esse guetozinho, tá certo? É quem continuará dando as cartas do país, porque aos outros foi destinado o quê? Aprender a ler, aprender a escrever e não se preocupar com nada que está acontecendo. Então, se no bairro dele as pessoas passam fome, não tem esgoto, não tem água, mas na casa dele tem, problema dos outros. Né? Ainda que ele more numa favela. E o Leão, só para essa política do Paulo Guedes, né? Aqui em São José, o prefeito, foi até tirar foto com o Paulo Guedes antes da reforma da Previdência, né? Ele é um defensor dessa política de privatização, né? É que, como tem alguns limites do que o prefeito pode fazer, ele não toca algumas coisas. Mas a grande intenção e a demonização que ele faz do serviço público e do servidor é gigantesco. E aí, falando dos vouchers, uma coisa que eu imagino que possa vir a acontecer é essa população mais pobre que acha que vai ter acesso a uma educação particular por conta do voucher, ela está enganada, que essa educação particular vai ser aquela escola de segunda linha que as grandes empresas vão criar.
Ele não vai estudar. Aqui em São José nós temos um colégio grande, muito bom, chamado Poliedro. Né? E o pessoal acha que vai conseguir estudar no Poliedro com esses vouchers. É muito provável que o Poliedro ou qualquer outro grande conglomerado de educação que tem vai criar aquelas lojinhas de ensino, né, com os Poliedro puxadinhos. B ou qualquer coisa B, puxadinho, né, pagando 30%, 20% para o professor que ele paga lá para o professor, né, do lado A, né? Claro que o ensino vai ser pior, né? Ou seja, vai ser pior do que o que se imagina do ensino público, daquilo que é o ensino público demonizado hoje. Então, uma Douglas, coisa... você quer fazer algum comentário? Vou concluir aqui um negócio. Tem uma coisa que precisamos lembrar, que a privatização do ensino, ela vem se dando já quando os governos transferem para organizações sociais, OS, que estão mostrando que são agora nessa bandalheira que foi a compra desses ventiladores, desses respiradores aí, que eles as OS estão controlando todo o sistema de saúde de estado, de município, tá certo? E aí, por que eles querem? Porque eles contratam o professor do jeito que querem, não tem carreira, não tem nenhum direito. E eles demitem na hora que querem. Tá certo? Então, essa coisa é grave. Douglas, legal. Rapaz, deixa eu falar um pouquinho dessa questão do Fundeb. Eu acho que nós temos que agir taticamente para aprovar essa matéria e tomar os cuidados que o Leão ele colocou aqui. Por quê? Se o Fundeb ele vai prejudicar professor, profissionais da educação, vai prejudicar o município, é o momento da gente fazer uma articulação, inclusive cobrar daqueles que são gestores, dos vereadores, dos próprios prefeitos, para entrar nessa briga, porque se não for aprovado, essa situação ela estoura no município. Agora, eu quero aqui fazer um debate que é um debate muitas vezes abstrato, mas necessário para a gente entender a estratégia da direita. Então, observem esse cidadão aí, o Paulo Guedes, que ele está trazendo para o Brasil todas aquelas propostas que foram implantadas durante a ditadura do Pinochet e que jogou o povo chileno na completa miséria, seja os aposentados, sejam a educação do país que foi desestruturada. E qual é o debate que eles fazem? É importante, eu falei aqui já em comunicação, e a gente tem que prestar atenção na comunicação que eles fazem e destruir as falsas verdades. Por exemplo, uma da falsa verdade é dizer que funcionário público ganha bem, ganha muito e trabalha muito pouco, o que não é verdade. Como não é verdade que tudo aquilo que é privado é bom e o que é público não presta. Né? Hoje, durante a pandemia, é uma outra falsa verdade que caiu. Porque a maioria desses hospitais particulares aí, eles não têm condições de fazer uma organização sistêmica para combater uma pandemia como essa. E se não tivesse o SUS, que eles arrebentaram, inclusive, para colocar na cabeça das pessoas que não presta, para as pessoas se dirigirem ao hospital particular, se não fosse o SUS, a situação ela seria mais difícil. E por que eu estou dizendo isso? E vou falar mais uma questão que eles tentaram emplacar, Léo, e não conseguiram. Aposentadoria por capitalização. Olha o discurso, Paulo César. Rapaz, essa aposentadoria por repartição de solidariedade, você que trabalha vai pagar para um bando de vagabundo se aposentar, é você que está sustentando o vagabundo. Agora, na capitalização, rapaz, você vai ter uma conta individual, o seu dinheiro vai ser depositado e ao final da sua carreira profissional, você vai ter lá o seu dinheiro e não vai carregar nenhum vagabundo nas costas. Por que eu estou dizendo isso aí? Isso aí pega.
pega. E essa proposta que ele apresentou como uma proposta, sim, um milagre, isso aí acabou e levou os aposentados do Chile à miséria. No Chile, aposentado se mata, no Chile, aposentado vai se prostituir, no Chile, aposentado vai roubar ou pedir esmola porque o salário é muito baixo. Então, eu estou fazendo, é um debate um tanto quanto abstrato, mas são nessas abstrações que eles conseguem introduzir os valores e implantar sua política, Leão. Porque quando você falou para tomar cuidado com os jabuti no projeto, é verdade, eles estão de olho no recurso da educação. Porque, assim, o capitalismo ele chegou numa fase onde que ele vai aumentar o seu ganho? É diminuindo os direitos e, como não há mais condição de expandir o capital, por exemplo, na indústria e em outros setores, onde dá para expandir o capital, Leão? Privatizando a OS, criando a OS, é o voucher na educação, é a OS no hospital, etc. Então, eles vão criando uma narrativa e fala, até essa narrativa virar verdade. Então, nós precisamos, e aí o debate político, muitas vezes eu faço um debate que ele é abstrato nas lives, mas é para que a gente possa construir, ter noção de qual é o quadro político e qual é a estratégia dos nossos adversários. A estratégia deles é de desmontar o modelo de sociedade que saiu lá na Constituição de 1988, que você tinha a assistência social, o SUS e a Previdência Pública, querem destruir a escola pública, recurso público para a escola pública. Então, eles querem abrir o Estado para quem opere a tudo aquilo que é feito hoje pelo Estado por empresa privada, né, e atender os interesses dos empresários. Então, é esse o projeto do Bolsonaro. Para trabalhador, reduzir direito e jogar muito próximo da informalidade. E abrir espaço para que os empresários possam se apropriar daquilo que hoje são serviços prestados pelo Estado, prestado através de empresas terceirizadas e OS. Isso aí não vai ser bom para a população brasileira. Eu acho que é esse o debate que a gente tem que fazer com a sociedade. E essa aqui é a consideração final. Se for a consideração final, eu gostaria, viu, Paulo, de parabenizar você, um jovem que se interessa pela política. Eu tenho dito também, nos espaços onde eu sou convidado, nós precisamos debater política com a sociedade. Nós precisamos desconstruir um conceito que foi construído no Brasil, um conceito que dialoga para jogar o país no fascismo, que é o conceito que todo político é bandido, que todo político é ladrão, que todo político é sacana, que todo político faz uma política ruim, faz coisas ruins para a sociedade. Não é verdade. Primeiro, nós precisamos separar o joio do trigo. Você tem políticos que não prestam e você tem muita gente que está fazendo um bom trabalho pelo Brasil. E mais do que isso, dizer para a sociedade que as coisas acontecem com gente que tem compromisso político. Ou não é verdade que a educação melhorou, Leão, com o Fundeb, ou não foi através da política uma coisa que a gente defendia desde o período do Império, hoje é realidade, que é o piso nacional profissional para os trabalhadores da educação, a jornada do piso que vai ter que ser implementada, porque nós ganhamos no Supremo essa ação e vai gerar emprego aqui no estado de São Paulo. Ou não é verdade, não foi através de política que foi criado 14 milhões de empregos com carteira assinada, ou não foi através de política que foi criado o acesso para jovens negros da periferia em universidade pública e universidades privadas pagas pelo governo, ou não foi através de política que teve um reajuste real do salário mínimo para as pessoas. Então, nós precisamos, se a gente não conseguir desconstruir essa meleca que eles criaram para dizer que todos nós somos iguais,
que ninguém presta, que é a mesma coisa que dizem de sindicato e de sindicalistas, se a gente não tiver condição de fazer o debate ideológico, inclusive mostrando que é na política, é através da política que nós vamos construir uma outra sociedade, nós vamos jogar a nossa sociedade na descrença e nós vamos jogar a nossa sociedade e o povo brasileiro numa situação de abraçar a extrema-direita, de abraçar o fascismo, né? Nós somos mensageiros da esperança e já mostramos que em política séria, com opção de fazer uma política para os pobres, para aqueles que mais precisam do Estado, a gente consegue mudar a vida do povo brasileiro e dar um salto. E eu quero te parabenizar, viu, Paulo César? Que outros jovens também possam colocar o seu nome, fazer a disputa ideológica e estar fazendo esse enfrentamento ideológico contra a classe dominante que quer uma outra sociedade, né? Ele quer o país para 30% e um país de gente miserável que se submete a trabalhar, ganhar qualquer salário e viver de qualquer maneira. Então, um grande abraço, muito obrigado pelo convite e agradecer aqui o meu companheiro Leão, que eu sempre aprendo muito com o Leão aí, sempre foi uma referência no movimento sindical para mim, que também sou do mesmo sindicato da nossa gloriosa, combativa APOESP. Nossa querida APOESP. Bom, Paulo, primeiro eu quero dizer o seguinte: a satanização da política, a gente tem que perguntar a quem serve? Só serve a esses que comandam nesse país há séculos. Porque eles falam, criam um clima de que político não é isso que o Douglas falou. Mas eles continuam sendo eleitos, continuam sendo senadores, deputados, presidentes, governadores e tudo mais. E a gente diz o seguinte: política é tudo igual. Não é tudo igual, como bem disse o Douglas. E eu quero dizer uma coisa, e aí entra aquela questão da transição geracional. É muito importante que a gente tenha candidatos como você, que é jovem, tá certo? Que está enfrentando a dificuldade. Eu sei que é difícil fazer uma campanha contra o poder que a elite tem, uma campanha que, com certeza, apesar da pandemia, não é barata, tá certo? E que vai precisar de coragem. E nós precisamos dessa coragem. Nós precisamos ter essa coragem que vem com a juventude. Essa coisa que a juventude traz, tá certo? E aí eu quero só dizer o seguinte: nós precisamos entender a linguagem que o jovem traz, tá certo? Por isso que às vezes o jovem se afasta do sindicato, porque a gente às vezes não faz não nos utilizamos daquilo que o jovem está vivendo hoje, tá certo? O jovem vive o funk, o jovem vive a música eletrônica, o jovem vive o DJ, o jovem vive tudo isso, e a gente continua, muitas vezes, o discurso do samba-canção da década de 40. Tá certo? Então não dá. Ainda que o samba-canção seja bonito, ainda que o Beethoven, o Bach, o Mozart sejam fundamentais na construção geral de uma cidadania, mas nós precisamos saber e trabalhar isso para atrair o jovem. Acho que os partidos políticos, o meu partido, basicamente, o PT, e acho que os sindicatos têm que ter essa preocupação. Tá certo? Então, eu quero agradecer o convite, dizer que foi um prazer estar aqui. Outras vezes, se vocês quiserem, a gente está. Também foi um prazer estar aqui com o Douglas, companheiro que eu conheço de longa data também, militante que tem muita energia, e de muito diferente, porque o Douglas foi o primeiro presidente de CUT que tomou posse na rua. E isso não foi qualquer coisa, né, Douglas? O Douglas fez a posse dele na presidência da CUT na Avenida Paulista, numa manifestação. Isso não é qualquer coisa. Isso mostra a determinação do sindicalista que tem vontade de mudar as coisas. Não é? E é um exemplo a ser seguido. Então, Douglas, parabéns aí pelo seu trabalho na CUT. Tá? E, Paulo, vamos firme, vamos ganhar essa cadeira de vereador aí em São José
E aí nós vamos fazer uma festa aí em São José com vocês. Boa, Tá boa. bom? Um abração para vocês todos aí. Quero E ao meu agradecer amigo muito. Jorginho também. Meu amigo Jorginho, que foi. Jorginho tá aí online, tá até agora com a gente. Ele, a companheira dele, a Lucy, estão aqui nos assistindo. Queria agradecer muito ao Douglas e ao Leão por terem participado dessa live. Uma aula, né? Uma aula de história, de conjuntura, né? E de interpretação da nossa atualidade. Eu acho que a ação política é isso. Né, eu acredito muito, né, eu estudo, eu reflito, converso, o esquecimento da política dos nossos tempos, né, a sociedade esqueceu a importância da política e o quanto nós somos seres políticos em tudo que a gente faz. Né, estarmos conversando agora por essa tecnologia, que até pouco tempo atrás parecia uma coisa absurda, né, 3 pessoas em 3 lugares diferentes conversando, né, com mais pessoas assistindo, né? E isso aqui fica gravado, quer dizer, isso é um ato político, né? As pessoas estarem nos assistindo é um ato político. Pessoas comentarem e refletirem, e até mesmo discordarem da gente é um ato político. E eu acredito que a política ela tem que ser reavivada. Né? Então é uma coisa que eu defendo demais, né? Em todos os momentos, não só como pré-candidato a vereador, mas como professor, como indivíduo, como cidadão, né? E sim, sou cidadão, apesar da piadinha da última semana aí. Custou o emprego dela, você sabia? Perdeu o emprego. Sou cidadão e por isso defendo a política com Pega o link do Samba da Resistência e joga aqui então, quer dizer, sou muito grato por essa aula que eu tive hoje. Eu acho que eu trago muitas coisas para mim, para essa campanha e para a vida, né? Não é só para pensar em campanha, não é só pensar no que vai acontecer no dia 15 de novembro, mas ação cotidiana, no meu dia a dia. Do momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, a minha ação ela é política, porque ela está envolvida em escolhas, né? Caminhos que eu decido tocar a minha vida. E isso é política. Né? Então, acho foi uma aula realmente, pelos comentários aqui que eu estou vendo do pessoal que está assistindo, é justamente essa visão que o pessoal teve, Douglas e Leão, uma aula de como a gente tem que agir e pensar a realidade. Muito obrigado, agradeço novamente, né? E podemos fazer essa conversa uma outra vez, né? Já que agora a tecnologia nos uniu. Tamo junto. Tchau, tchau, pessoal. Tudo bem. E fora Bolsonaro e Mourão. Fora Bolsonaro. Fora. Fora Bolsonaro. Viva a classe trabalhadora. Viva!